O tema da mensagem hoje é? Agora todo mundo. 1, 2, 3. Alguém que já sentiu angústia? Além de mim? Você não sabe o que é angústia? A palavra angústia na etimologia é angor no grego, que quer dizer sensação de falta de ar. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que quando Deus formou Adão, diz que Deus soprou nas narinas de Adão. Soprou o quê? O ar. A palavra espírito, tanto no hebraico do Velho Testamento, ruach, quanto no grego do pneuma, de onde vem a palavra pneu, por causa do ar que tem dentro, quer dizer a mesma coisa, ar. A palavra espírito quer dizer ar. Deus poderia ter escolhido qualquer outra palavra ou qualquer outra coisa para exemplificar o espírito, mas Ele preferiu escolher aquilo que é insubstituível na nossa vida. Você sobrevive sem braços, sem pernas, você sobrevive sem água, você sobrevive sem comida, mas você não sobrevive mais do que alguns minutos sem o ar. Então, angústia, traduzindo, é a sensação de que o Espírito não está conosco, de que Deus não está mais no controle da nossa vida, de que a nossa vida está tudo errado e que não há solução. E é interessante que a gente muitas vezes, nós temos visto nos últimos dias sendo pregado um evangelho triunfalista, e nesse evangelho triunfalista, que é uma corrente em detrimento da teologia da prosperidade, onde afirma que cristão tem que estar vivendo vitória e vitória e vitória, e tem que ser um conquistador, e tem que estar tudo certo sempre, e ele tem que estar felizão sempre, mas isso não tem base bíblica, e eu vou te provar isso usando o nosso modelo, que é o nosso Senhor Jesus. Então quero te convidar a ler comigo, Marcos capítulo 14, versículos 32 até o 36. É interessante que Marcos, ele escreve para os romanos, e ele apresenta Jesus para os romanos como um servo, como uma pessoa, um serviçal. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito aos gregos, Mateus apresenta Jesus como rei aos judeus, e João apresenta Jesus como Deus para a igreja. E sempre que o evangelho de Marcos, por isso que são sinóticos, eles se completam, sempre que o evangelho de Marcos fala sobre Jesus, destaca a humanidade e a serviência de Jesus. E no capítulo de número 14, versículo 32, lembrando que já logo no 15, 16, ele já começa então a caminhar para a sua morte, enfim. Então, no versículo 32 diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Só esse primeiro versículo aqui já é muito rico de detalhes, porque a Bíblia diz que eles foram a um lugar. E primeira coisa que eu quero aplicar nisso é que a angústia não é apenas uma sensação vulnerável, não é apenas uma sensação de que você está fragilizado, é também um lugar inevitável. Se é um lugar inevitável, então é só uma questão de tempo. Todos nós passaremos por esse momento, todos nós entraremos nesse lugar, todos nós, de uma forma ou de outra, nós trilharemos este caminho chamado angústia. Por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você lê a Bíblia, e deixa eu te falar, aliás, parece que quanto mais você faz essas coisas, tanto mais você entra nesse caminho chamado angústia. É só uma questão de tempo, e é por isso que Isaías, no capítulo 43, versículo 1, a Bíblia usa um advérbio demonstrativo de tempo, dizendo: quando passares pelas águas.
Irmão, você sabe que debaixo d'água não tem ar, só para o peixe, para a gente não. Então quando passares pelas águas, diz o texto de Isaías, eu estarei contigo. Então diga para alguém do lado, e o nosso Deus é Deus até debaixo d'água. Quando passares, irmão, é quando, não é se passares, é quando, é só uma questão de tempo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Ou seja, você vai andar comigo como Pedro andou, irmão. O primeiro, você vai andar com o surfista da Galileia, por cima d'água, amém? Diga para alguém do lado, só não olhe para o vento. E aí o texto termina dizendo, quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque o Senhor vai estar contigo. Então você vai entrar num período, num momento, num tempo de angústia. Agora o que vai fazer diferença é quem vai estar com quem. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, eles foram jogados, diz a Bíblia, de maneira amarrada. Só que quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e vê 4 homens ali, vê um a mais, a Bíblia diz que eles estavam passeando, solto. Por quê? Porque quando você entra na angústia, quando você entra na fornalha, irmão, a única coisa que vai queimar é aquilo que está prendendo você, é aquilo que está limitando você. Alguns já entenderam? Então a Bíblia diz que, e foram a um lugar chamado, quem almoçou? 1, 2, 3, chamado, a palavra Getsemane no grego quer dizer prensa de azeite. Irmão, pastor, o que é angústia? É uma prensa. Você já se sentiu imprensado, pressionado pela vida, pelos sentimentos, pelas circunstâncias? Prensa de azeite. Então eu aprendo com isso que a angústia é um lugar processual de esmagamento, é uma prensa. A angústia é um lugar processual. Por que processual, pastor? Porque faz parte do processo. É um lugar de esmagamento, onde você será prensado. A melhor maneira, aliás, não é a melhor, a única maneira de extrair azeite da azeitona é ela sendo pressionada. É o que diz o livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 15, dizendo que quando a azeitona ela é pisada, sai azeite. Então Getsemane não é apenas, a angústia não é apenas um lugar processual de esmagamento, mas também é um lugar de extração do melhor de Deus em nós. É na angústia que você percebe o quanto você tem de Deus na sua vida, o quanto as pessoas que convivem com você têm de Deus na vida delas. É na angústia, irmão. E a Bíblia diz então que ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Momentos de angústia nos exigem orar a sós com Deus. Momentos de angústias é para que eu e você tenhamos uma vida não de solidão, mas de solitude com Deus. Então não seja um hiperdependente de pessoas. Irmão, o Getsemane de Deus, o ambiente de angústia, o lugar de prensa, é o lugar onde você não vai poder orar coletivamente. E as pessoas que você contava que iriam, neste momento Deus diz: dá uma cheguinha para lá neles, ele está num processo, não atrapalha não, sai fora, deixa ele sozinho. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensinou dizendo: tu porém, segunda pessoa do singular, tu porém, é você, sozinho, tu porém, quando orares, de novo, advérbio demonstrativo de tempo, quando orares, entra no teu quarto, você sozinho, ora ao teu pai que está em secreto. E agora Jesus muda e diz: o teu pai que te vê em secreto, ele vai recompensar você. Então, momentos de angústia para levar você para a oração de solitude, só você e ele, com uma sensação de abandono generalizado, mas ele está contigo, e se ele está contigo, você e ele são a maioria. O Salmo de número 108, versículo 12 diz: dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Tem momento que o seu pastor não vai poder fazer nada por você. Tem momento que o seu líder de célula não vai poder fazer nada por você, seu marido, sua esposa, seus filhos. Tem momento que eles serão terceirizados por Deus para colocar você no processo. É só você e ele. É momento de intimidade. E nesse momento que parece que é um momento de
me deixaram de lado, é nesse momento que Deus está chamando você para uma vida pessoal com Ele. Então, em tempo de angústia, exija pouco de você. Espere nada das pessoas e deseje o tudo de Deus. Você não está entendendo, irmão? Eu acho que você está achando que eu estava assim andando na estrada e de repente olhei um caminhão, uma frase no para-choque. Eu vou botar na minha pregação. Que bonita essa frase. Eu vou repetir a frase. E se essa frase não arrancar de você um amém, eu vou parar de pregar. Eu te prometo. Hoje eu estou bem carente de afirmação. Em tempos de angústia, exija pouco de você. Pare de ser chato com você, irmão. Pare de querer ser o perfeccionista. Pare de querer não te dar a oportunidade de errar, de ser humano. Exija pouco de você. Espere nada das pessoas, nada. O que elas fizerem está no lucro. Mas eu vou dizer uma coisa para você: deseje o tudo de Deus. Deseje o tudo de Deus, porque Deus não quer dar para você nada menos do que tudo. E é por isso que enquanto você não estiver preparado para receber o tudo, Ele vai estar preparando você, e faz parte da preparação essa sensação de angústia. Ele está preparando você para tudo. Por isso que Romanos capítulo 8 versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, glória a Jesus. Versículo 33: e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Irmão, se prepara para os tempos de angústia. Fala comigo assim, como? Tendo amigos. Primeiro Jesus foi para um lugar de solitude. Era um momento. Agora ele disse: agora eu vou para outro nível. Agora eu preciso de pelo menos 3 amigos comigo. Será que você tem amigos para você contar na hora de angústia? Ou você tem ratos no seu barco pensando que são seus amigos? Deixa eu te dar uma notícia: na hora que o barco ameaça afundar, quem pula na água primeiro para morrer sozinho são os ratos. Então você tem que ser criterioso. Jesus tinha 12 com ele. Eu não sei se o Judas já tinha vazado, acho que ele tinha 11. Mas ele pega só 3: Pedro, Tiago e João. E ele leva para orar com ele, porque em tempos de angústia, tenha pessoas específicas. Diga comigo: específica. Em tempo de angústia, tenha pessoas específicas com você. Não é qualquer um. Ou seja, não seja um herói solitário. Para de querer, irmão, vencer suas lutas sozinho. O Davi, irmão, estava se sentindo vulnerável, até que levou 400 malucos para uma caverna e transformou esses 400 malucos em heróis de guerra. Treine as pessoas que estão andando com você. Não fique procurando pessoas prontas. Treine essas pessoas. Não abra mão de Pedro, Tiago e João. Não lute sozinho. Não seja um herói solitário. Você sabia que a maioria dos órfãos, eles têm uma qualidade e um defeito muito grande? E quando eu falo de órfão, eu estou falando de órfão físico, órfãos que os pais já morreram, como os meus. Eu estou falando de órfãos emocionais, que são os órfãos de pais vivos. E eu estou falando daquele crente que se sente um servo de Deus menos um filho. O órfão tem uma qualidade, e a qualidade é que, porque ele não tinha um pai que resolvesse a parada para ele lá na escola, ele teve que aprender a brigar. O órfão teve que aprender a se defender. Esta é uma qualidade, mas é uma qualidade que traz uma sobrecarga. Aí o órfão tem um defeito, que é, como ele não tinha um pai para resolver as pendengas dele, ele teve que aprender a lutar sozinho, se defender sozinho. E isso traz uma sobrecarga emocional, irmão. Pare de lutar sozinho. Você tem amigos, você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem um líder de célula.
Pastor, eu não gosto de incomodar ninguém. O nome disso é orgulho. Só não gosto de incomodar ninguém quem não gosta de ser incomodado por ninguém. Então você não quer se incomodar para não ficar devendo nada, seu orgulhosinho gospel. Você precisa de pessoas. Bata no peito e até fazer um barulhinho de chuva e diga: eu preciso de gente. Provérbios 17:17 diz: em todo tempo ama um amigo. Pastor, quem é o verdadeiro amigo? É aquele amigo que, se você desviar da igreja, ele continua sendo seu amigo. Ele só não é seu companheiro. Ele só não vai para balada com você. Ele só não fuma cocaína. E cheira maconha com você. Ele não vai fazer o que não presta. Agora ele continua sendo seu amigo. Ele continua toda semana: ei, vamos na cela, vamos na cela, vamos na cela. Até que você troca, não parece mais nem azulzinho para ele. Para ele parar de incomodar você. Olha só, Provérbios 17:17. Em todo tempo ama um amigo. O amigo ama quando você tem dinheiro. Ele ama quando você quebra. O amigo ama quando você está santinho e quando você peca. Ele continua amando você. A continuação do versículo diz: e na angústia nasce o irmão. Diga comigo: a angústia. A angústia é um laboratório de irmãos. É na angústia que Deus vai conectar você com pessoas específicas, pessoas pontuais, que são amigos de amigos e que vão conectar você e levar você para o próximo nível. Amém. Eu ouvi um amém aqui, já está bom, me contento. Queria que você pregasse aqui, eu ia ficar bem na frente ali assim, ó, para você ver como é ruim. Versículo 34 diz assim: e disse-lhes: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus aqui, irmãos, ele mostra para mim que na angústia você não tem que estar feliz ou forte. Você tem que estar em fé. Tem crente viciado, irmão, em prazeres. Isso aí é hedonismo, é religião do prazer. A igreja não vende endorfina, nem serotonina e nem vitamina. Eu gosto de ir no culto domingo, que daí eu tomo um energético gospel, e daí eu posso ficar uma semana. Não, irmão. Eu gosto de ir na igreja domingo, porque eu saio mais feliz. Aliás, antes, quando eu ia lá no Ministério do Reino, eu saía mais feliz. Mas agora o pastor Jean começou a ficar chato nas mensagens. Eu não estou mais saindo feliz, eu vou para outra igreja para ser feliz. A angústia não é para você ficar feliz, irmão. A angústia não é para você se sentir forte. A angústia é para você se sentir em fé. Em fé, amém? Amém. 2 Coríntios 2:5 diz: porque vivemos por fé. Irmãos, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por vista. A nossa convicção não está condicionada à situação palpável e visível ao nosso lado. A Bíblia diz: se você precisa ver para crer, isso não é fé, isso é só uma crença. Nós vivemos por fé. Pastor, como é que está o Brasil na sua opinião? Você quer que eu responda humanamente ou por fé? O justo viverá pela fé. Tem gente que diz, essa semana falaram para mim: pastor, eu fico pensando em você. Como é difícil ser pastor. E é engraçado que só quem me fala isso aqui não é pastor. Como é difícil ser pastor. Eu não sirvo para ser pastor. Eu também não serviria, irmão. E aliás, eu me acho bem inadequado para ser pastor. Mas o que me fortalece no meu pastoreio, querido, é a minha fé. Enquanto você estiver respirando, eu ainda creio que nós vamos melhorar. Enquanto nós estivermos vivos, eu ainda creio que Deus pode mudar a nossa situação. Essa semana chegou um homem aqui desesperado. Perguntei como é que está. Já entrou em choro. Falei isso de manhã. Aí veio para a oração. Eu nunca vi ele aqui na oração. Quando eu olhei ele, disse: está desesperado. Porque tem crente, irmão, que só ora quando está desesperado.
Tem crente que deveria usar a oração para recompensa e usa só como resgate. A recompensa é aquilo que você deseja receber de Deus. Agora o resgate é aquilo que você busca porque você perdeu para o diabo. Aí ele começou a chorar e disse: pois é, rapaz, no último batismo minha mulher batizou, eu não quis acompanhá-la e essa semana me separei. Aí eu disse: posso batizar domingo? Diga: é nós. Aí a gente conta isso para uma pessoa natural, ela pensa: não vai aguentar, ele é porque está desesperado, ele só está buscando porque eu não sei o que, é só até a mulher voltar. Não quero saber. Eu quero saber que eu creio nas pessoas, eu ainda acredito na minha geração, eu ainda acredito numa igreja do avivamento, eu ainda acredito num crescimento exponencial, eu ainda acredito que Deus vai levantar uma igreja nessa cidade que vai fluir. Eu ainda creio, em nome de Jesus, amém? Então em tempo de angústia não resista a baixar a guarda. Jesus disse para os discípulos: eu estou profundamente angustiado com a minha alma está profundamente, querido, em tempo de angústia, não resista a baixar a guarda, não resista a baixar a guarda, não resista a revelar a sua fragilidade e a sua humanidade. Olha aqui para mim, querido, você ser espiritual não é você ser mais divino, é você ser mais humano. Por isso que João 1,14 diz: o verbo se fez carne, sente dor, carne sente frio, carne gosta de ser tocado, carne gosta de abraço. Ei, desarme esse guarda-chuva, tire essa couraça de guerreiro. Eu mato no peito, porque eu faço. Não, irmão, revele a sua fragilidade para as pessoas. Nós estamos vivendo uma geração na internet que parece que só o forte é que é o cara, parece que é só aquele que tem resultado é que é o bonzão da boca. Irmão, claro, não estou fazendo apologia para você aí se acomodar com derrotas e coisas ruins. Eu só estou dizendo para você: se o nosso Jesus sentiu angústia e revelou a sua fragilidade, revelou a sua humanidade, faça isso de vez em quando. Isso evita pacientes no hospital. Seja humano. Jesus era tão espiritual que ele despiu da sua divindade e se fez homem e chorou, pediu ajuda para o Pedrão que dormiu. Ele pediu ajuda, ele chorou, irmão. Hebreus diz que ele sentiu medo de não ressuscitar. Por isso que ele entende você. Por isso que é só ele que entende você. E quando você entender isso, você vai parar com essa frescura: ninguém me entende. Nem você se entende. Mas você tem um que te entende profundamente, amorosamente, completamente, poderosamente. Ele entende os seus medos, ele respeita os teus traumas, ele respeita teus bloqueios, ele respeita tuas limitações, e ele ainda assim é profundamente interessado em usar você, porque ele ama você. E a Bíblia diz então que ele prostrou-se, versículo 35, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, versículo 35, me acompanha aí, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Primeira coisa que eu aprendo aqui, gente: em tempo de angústia, não pare, resolva ir um pouco mais adiante. Jesus estava em angústia, mas ele não parou. Como diz aqui o catarinense, nós não vastra uma linha, nós capota, mas não breca. Irmão, brasileiro, irmão, nós somos brasileiros, nós não somos gente, irmão. Nós precisamos ser estudados pela NASA.
Porque quando o diabo fica olhando, pensando, agora ela não vai mais na igreja, agora ela para, agora ela sai da cela, agora ela pede as contas, agora ela entrega a liderança. Irmão, a Bíblia diz que nós somos como a palmeira, vem a tempestade, ela vai lá no chão, passa a tempestade, ela se levanta de novo e aponta para o céu, de onde vem o seu socorro. Então não pare. Miqueias capítulo 2 versículo 10 diz: ei, não é aqui o seu descanso, não é aqui. E não estou fazendo aqui, irmão, não estou aqui defendendo você ser um ativista religioso, compromisso todo dia com a igreja. Não, se você congregar aqui, isso não vai acontecer, porque a gente protege você disto. Mas tem gente que está parado demais, irmão. Tem gente que está parado. Irmão, olha aqui para mim, água parada cria o quê? Oi? Dengue. A água parada cria dengue. E o crente parado fica o quê? Dengoso. De porcelana. Não pode falar nada, não pode encostar, não pode confrontar. O culto tem que ser do jeito que a pessoa gosta, como se estivesse pagando ingresso. Levantai-vos e andai, diz Miqueias 2:10, porque não é aqui o vosso descanso. Enquanto a gente está na rede cantando. Quando eu era da Assembleia de Deus, tinha uma música que eu gostava muito, mas aquilo também me indignava com alguns que eu conhecia. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar. Vocês já tiveram o pezinho na leleia, né, irmão? Aí Deus fala, então trabalhar. Para com esse negócio de eu quero trabalhar, eu quero. Quem me dera ir ao campo. Irmão, quem me dera não. Ele já disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Nessa cidade tem dezenas de pessoas que estão caminhando no caminho largo, entrando na porta larga. Querido, o nosso descanso não é aqui. Amém? Acho que eu ouvi um aleluia lá no meio, como isso me alegra. Então a Bíblia diz que ele prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então, em tempo de angústia, não exija nada de Deus. Haja com humildade. Não fique, irmão, uma vez um irmão disse para mim assim, pastor, eu já falei para Deus na hora que eu saí de casa, que hoje seria meu último, se ele não falasse comigo, eu rasgava a minha Bíblia e não ia mais para a igreja. Eu fiquei olhando para o irmão e pensando, que bom que eu não sou Deus. Aí ele disse, Deus fala comigo. Eu disse, claro, você é um crente Nutella, você é um crente meia boca, e se aí se não falasse com você, usando a irmã Doquinha, do jeito que você pediu, você ia se desviar. Então ele, para não perder você, aí ele fez do seu jeitinho, mas espera, porque a palmada no bumbum vai vir. Olha a educação de Jesus com o Pai, irmão. No momento de angústia, ele se prostrou em terra, ele se humilhou e orou dizendo, se for possível, se tu quiser, e eu sei que tudo podes, mas se for possível, você sabe o que eu mais gosto na história de Sadraque, Mesaque e Abednego? É que eles chegam para o Nabucodonosor e dizem assim, rei, eu sei que o nosso Deus pode nos livrar da tua fornalha, agora se ele não quiser, em outras palavras, está tudo certo. Precisamos entender a soberania amorosa de Deus. Pastor, por que soberania amorosa? Porque Deus é soberano, Ele faz do jeito dEle, mas ainda assim Ele faz tudo o que Ele faz por amor a nós, irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 12 diz assim, ó, todo aquele que a si mesmo se humilhar, Deus vai exaltar. Se humilhe, irmão. Ande de cabeça erguida diante do seu problema. Ande de cabeça erguida diante de pessoas que querem diminuir você. Mas quando você estiver diante do Criador, se humilhe. Se humilhe. O universo não gira em nosso redor. Nós não somos o centro do universo.
humildade. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado. A Bíblia diz que um espírito contrito Deus não desprezará. Chegue com humildade. Eu gosto muito daquela mulher cananeia de Mateus capítulo 15, porque Jesus, olha o processo que Jesus submete ela. Primeiro dá um silêncio, um gelão nela, não responde nada para ela. Depois dá 2 nãos, e o segundo não, comparando ela com uma cachorra. Sabe o que ela fez? Trocou de igreja. Não congrego mais com Jesus. Primeiro ele me ignorou. Eu gritei, ele não respondeu nada. Aí depois ele deu um não para mim. Acredita que ele falou não para mim? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois ele veio com um segundo não, seguido de uma comparação negativa. Eu disse: olha, eu não dou o pão dos filhos para os cachorrinhos. Mas a Bíblia diz que aquela mulher olhou para ele e disse: sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem da mesa que cai dos seus senhores. Aquele cachorrinho que ela estava falando não é um cão vira-lata, irmão. É aquele cachorrinho de estimação que você tem lá dentro da sua casa, que você gasta mais com ele no pet do que com a sua mulher no cabeleireiro. É aquele cachorrinho de raça, o Ork alguma coisa. Irmão, só pelo nome do cachorro você já sabe se ele é de rico ou não. Pelo nome. Aquela mulher se humilhou. Então a Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 28, que Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, e seja isso feito para contigo, conforme tu desejas. E o versículo termina dizendo: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quando você se humilha diante de Deus, você aciona o botão do acesso ao milagre de Deus. Quando você se humilha diante de Deus, você vira a chave da sua vitória, em nome de Jesus. Versículo 36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas se são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém como eu quero, mas como tu queres. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é: em tempo de angústia, não esqueça de que você tem um Pai que tudo pode e que se importa com você. Jesus primeiro reconhece Ele como seu Pai. Depois Jesus reconhece o Todo-Poderoso que Ele é, dizendo: eu sei que tudo podes, mas se for possível, passa de mim esse cálice. Querido, Jesus se importa com você. Não interessa como as pessoas têm tratado você. Não interessa como as pessoas têm ignorado a sua dor. Não interessa como as pessoas têm tratado as suas perdas. Não interessa como as pessoas têm lidado com as suas crises. Não interessa. Você lembra daquela canção? Não importa quem você é, não importa o que você fez, quantas vezes você tentando, é mais ou menos isso. Amém. O coro, você lembra? Lembra do coro? Ele não desiste. Vamos cantar? Puxa aí, pastor. Puxa aí. Essa nota? Eu não entendo nada de nota, rapaz. Mais uma vez, diga: Ele não desiste de você, Ele se importa. Às vezes o crente não conta mentira, mas ele canta mentira, porque ele canta aquilo que parece que ele não acredita. Você já viu o pastor Éder adorando? Quando fala de ouvir, ele bota a mão no ouvido. Quando fala de sentir, ele bota a mão no coração.
Ou seja, claro, ele era dançarino, né? Então ele se expressava através da dança, da arte. E isso é muito legal. E assim, ó, não pela cor, mas eu acho que ele já teve um pezinho na África, né? Porque os africanos têm muito disso, sabe? Eles têm muito disso. Bota lá assim na internet, no YouTube, os africanos indo na frente entregar oferta para você ver. Eles viram carambota, irmãos. Eles dão mortal. É uma alegria. Eu falei de manhã que postaram um vídeo de mim aí dançando no show do Thales. Eu fiquei com muita vergonha. Mas eu, como falei de manhã, irmãos, eu não estava com vontade de dançar, sabe? Mas foi uma influência do pastor Éder. Ele chegou perto de mim dançando e eu acabei cedendo à má influência dele. Brincadeira, irmão. Alguém me disse: pastor, você estava alegrezinho. Eu digo: rapaz, você não tem noção. No show do Thales eu orei em línguas, eu chorei, eu profetizei, eu dancei, eu pulei, eu fui para o Cedilacs depois. Só que tem um detalhe, irmão. Se a minha adoração a Deus hoje não for mais intensa, ou pelo menos no mesmo nível, já que a idade não permite, daquilo que eu fazia quando eu não estava na presença de Deus, irmão, a minha adoração está muito fraca. Então, irmão, lá no mundão eu era muito intenso, você não tem noção. Era uma mistura, um liquidificador assim de TDAH com outras coisas. Agora para Deus, irmão, eu preciso oferecer a Ele o meu melhor. Primeiro, porque como disse Jesus: Abba, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. E Jesus falou em João 4,23 que esse Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Ele está procurando é porque tem dificuldade para achar, mas se Ele está procurando, Ele não é louco, é porque Ele sabe que Ele vai encontrar. E se nessa igreja Ele encontrar pelo menos 2 adoradores, um sou eu, cadê o outro? Cadê o outro? Então jogue as mãos para cima e aplauda, glorifique com a sua boca, faça barulho de adoração. Oh! Glória a Jesus. Isaías 63:9 diz: em toda a angústia deles Ele foi angustiado. Olha que Pai maravilhoso. Você entende o que o profeta está dizendo aqui? Que quando Deus olhou para a angústia do seu povo, Ele também sentiu angústia. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Quando o teu filho está com dor, você sente dor, é ou não é? Quando o seu filho sente fome, você sente fome. A Milene estava falando para mim sobre o sentimento que ela tinha pela neta. É neta, neto? Neto. E ela disse: pastor, engraçado, é um amor doído, né? Eu disse: é. O amor pelo filho é doído, irmão. Se alguém dizer: o que você prefere? Dou um tapa no rosto do seu filho ou em você? O pai fala o quê? Em mim. Então olha o que o profeta está dizendo. Se isso não é lindo demais e não merece adoração, Isaías 63:9: em toda a angústia deles Ele foi angustiado. Ou seja, como um pai, Deus sente o que seus filhos sentem. Você está angustiado? Ele fica angustiado. É o que o texto está dizendo. Você está triste? Ele fica triste. Você está preocupado? Ele fica preocupado. Porque Ele é um pai real, irmão. Olha aqui, Ele é um pai de verdade. Ele não é igual aquele pai alcoólatra que ama mais a bebida do que a família. Ele não é aquele pai que ama mais a prostituição do que a sua família, não. O nosso pai, Ele tem o coração dele conectado com o nosso coração. Então, se você está sentindo qualquer tipo de angústia, saiba, Ele está sentindo a mesma coisa. E Ele te entende, e não só entende, como Ele vai mudar o teu cativeiro. Ele vai curar você. Querido, porque Deus permite a nossa angústia. Por que será, pastor? É uma atrás da outra. Ai, pastor, não gosto nem de falar, porque parece mentira. Acabei de sair de uma luta. Receba novas lutas. Eu profetizo novas lutas. Pastor, por que Deus permite esse trem chamado angústia? Parece que a gente vai morrer, taquicardia.
eu vou morrer. Eu lembro do irmão que chegou aqui na igreja e disse para mim: eu vou morrer, pastor. Eu digo: nada, é tua mente mentindo. Às vezes é bom ser coach, irmão. Eu disse: é tua mente mentindo. Pastor, mas eu estou separado e não sei o que. Eu digo: cara, eu estou vendo. Ele disse: o que está vendo? Eu digo: eu estou vendo você e sua esposa entrando de mão por aquela porta. Agora eu estou treinando ele para ser um líder de célula, e o líder dele está contando com ele para multiplicar a célula daqui 2 meses. Deus não desiste de você. Deus muda o nosso cativeiro. Deus não se move nas circunstâncias da nossa vida. Pastor, então por que Deus permite? Fala para mim assim, ó, por quê? Não, diga por quê. Jonas 2:2 está escrito, Jonas disse: na angústia eu clamei ao Senhor. E aí Deus perguntou: por que não clamou antes, cabeção? Deus sabe que a gente na angústia fica mais dependente, fica mais crente, fica mais inteligente, fica mais humilde. Deus sabe a mola propulsora que nos move. Na angústia eu clamei ao Senhor. E é por isso que ele fala lá na Bíblia, deixa eu ver se eu lembro, Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias, antes que venham a angústia. Deixa eu te dar uma notícia: a angústia virá para todos. Agora, como ela encontra essas pessoas, e que é o fator preponderante na vitória delas? Se a angústia hoje vir contra você, como ela vai te encontrar? Romanos capítulo 8, versículo 35. Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Quando ele fala quem nos separará e não o que, parece que ele personifica a angústia. Porque ele disse quem nos separará, não é o que, é quem. E aí ele responde: a tribulação, a angústia. Interessante quando eu li isso. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Irmãos, a palavra tribulação vem da palavra tribulon no grego. Tribulon era uma máquina usada para moer o trigo. Era uma prensa. Colocavam trigo ali, rodava a manivela, e aí o trigo saía da casca. Pastor, então você está querendo dizer que a tribulação serve para tirar o crente da casca? Salmo 1 diz que o ímpio é como a casca de um trigo que o vento espalha. Irmão, o ímpio não aguenta qualquer lutinha, qualquer ventinho. Agora o crente aguenta a ventania. Sabe por quê? Você tem Deus na vida. Então Paulo está dizendo: quem nos livrará, quem nos separará, melhor dizendo, do amor de Cristo? A tribulação. E segundo, a angústia. Está lá Romanos 8:35. A angústia vai nos separar do amor de Cristo? A angústia vai fazer eu pensar que o fato de eu estar angustiado, Cristo deixou de me amar? Paulo diz, então, Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo? Isso no versículo 36. Mas aí quando chega no versículo 37, sabe o que ele diz? Mas em todas estas coisas, nós, não é eu sozinho, nós, em todas estas coisas. Será que tem um nós aqui? Será que tem um nós aqui? Será que tem um nós aqui? Mas em todas essas coisas, que coisas, Paulo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas, sabe o que Paulo termina o texto dizendo? Nós somos mais do que vencedores. Não para aqui o versículo, tem uma vírgula, e o restante diz: por aquele que nos amou. Você é amado. Fala isso para umas 2 pessoas que estão ao seu lado enquanto a banda sobe. Diga: você é amado. Você é amado.
Não, diga assim, não, eu estou falando de verdade. Ele te ama de verdade, apesar do que você não é. Ele ama você apesar do que você não tem. Ele ama você apesar do que você não faz. Ele continua te amando, e não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer para ser mais ou menos amado. Ele te ama no limite. Ele te ama, e todas as coisas contribuem para o teu bem. Senhor, nós oramos pelos teus filhos, Pai. Nós estamos diante de um ato profético, e o Senhor sabe o quão é difícil fazermos isto. Como é difícil nós fazermos esse tipo de coisa. Mas eu creio na fé dos teus filhos. Eu acredito na fé. Eu acredito na fé deles. E eles só estão fazendo isto porque acreditam no Senhor. Senhor, eu não sei o nível da angústia, eu não sei o nível da dificuldade, eu não sei o nível da enfermidade, eu não sei o nível da crise financeira, eu não sei o nível da crise relacional, eu não sei o que os teus filhos estão vivendo, aquilo que eles estão passando. O que eu sei é que nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos entende, um Pai que se angustia com a nossa angústia. Nós temos um Pai que não perdeu o controle, nós temos um Pai que continua fazendo com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. Em nome de Jesus, Senhor, dai-nos fé, Senhor, dai-nos graça, dai-nos estratégia, para que possamos fluir como igreja, para que possamos ter autoridade para falar para Satanás: Satanás, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia da minha família, saia do meu casamento, saia da minha empresa, saia do meu ministério, saia da minha cidade, saia da minha igreja, saia da minha célula, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós nos submetemos a Ti, nos dá graça, em nome de Jesus.